Adelante, señores, pueden comenzar. ¿Está me escutando? ¿Está me escutando? Sí, señor. Ok. Buenas tardes. Yo soy Christian, vamos a presentar el trabajo de estado de actividad cerebral, sueño, ondas cerebrales, epilepsia, psicosis y demencia. Va a pasar. Pode passar, Nelis. Eu vou introduzir um pouco sobre o assunto. A atividade cerebral manifesta-se em vários estados, como sono, vigília, excitação e alterações de humor, que são regulados por circuitos de ativação e inibição no encéfalo. Estudar esses estados nos ajuda a entender funções normais, como a memória e recuperação, e também identificar patologias, como epilepsia, psicoses e demências. Nesta apresentação, vamos percorrer os principais tipos de sono, padrões de ondas cerebrais, alterações no EEG e as relações entre esses estados em várias doenças neurológicas e psiquiátricas, com foco em aspectos que são relevantes para diagnóstico e tratamento. Nem vou passar. Ele sonha. O sono é um estado natural de inconsciência do qual podemos despertar facilmente com estímulos, ao contrário do coma, onde não há resposta. Ele acontece em várias fases, do sono leve ao profundo, e tem funções vitais para o corpo e o cérebro. Durante o sono, ocorre a recuperação física, o fortalecimento do sistema imunológico e a consolidação da memória. É um processo essencial para manter o equilíbrio mental, emocional e fisiológico do organismo. Aqui vemos os tipos de sonho. Teremos o sonho REM e o NREM. O sonho é dividido em dois tipos principais, o REM e os NREM. O sono REM ocupa cerca de 25% total e é marcado por intensa atividade cerebral, movimentos oculares rápidos e sonhos vívidos. Já o NREM, ou sono de ondas lentas, é o estado mais profundo e reparador, em que o corpo reduz o metabolismo e recupera energia. Esses dois tipos se alteram ao longo da noite em ciclos de cerca de 90 minutos, garantindo tanto descanso físico quanto equilíbrio mental. Pode passar. Bom, as características mais importantes do sonho REM. O sono REM é uma fase paradoxal porque o cérebro fica altamente ativo, mas o corpo permanece quase imóvel. Durante essa fase, respiração e batimentos cardíacos ficam irregulares e o metabolismo cerebral pode aumentar até 20%. É mais difícil acordar alguém nesse estágio e muitas pessoas despertam naturalmente de manhã durante um episódio do sono REM. Essa fase é essencial para o processamento das emoções, a consolidação da memória e a criatividade. É uma forma ativa de sonho, como pode se ler aí, associa comumente com os sonhos e com movimentos ativos dos músculos do corpo. Resulta mais difícil despertar a persona com estímulos sensoriais, que durante ele sonho de ondas lentas. É basicamente o sono ali que fica altamente ativo, né? Mas o corpo ainda permanece quase imóvel. É para passar. Sonho de ondas lentas. O sono NREM é caracterizado por ondas cerebrais lentas e de grande amplitude. Ele representa o período de descanso mais profundo, onde o corpo diminui a pressão arterial, o metabolismo e a frequência cardíaca, e é nesse momento que ocorre a regeneração celular, a liberação de hormônios de crescimento e restauração das funções do sistema nervoso. E esse tipo de sono é o que realmente faz o corpo se recuperar e acordar revigorado. Então, pode ver sonho profundo reparador, ondas de baixa frequência e alta amplitude, e diminuição de pressão arterial, metabolismo e funções vegetativas. Vou passar. E as funções do sono. O sono cumpre várias funções fundamentais para o equilíbrio do organismo. Ele restabelece a energia dos neurônios, elimina resíduos metabólicos acumulados no cérebro e fortalece o processo de aprendizagem e memória. Além disso, regula o humor, o metabolismo e o sistema imunológico. A falta de sono afeta diretamente o desempenho cognitivo e pode causar sérios prejuízos à saúde, evidenciando o quanto dormir é essencial para a vida. Vou passar.
Pode passar? Pode passar, Pode. Neves. Acho que minha internet deu uma travada aqui. Bom, boa tarde. Eu sou o Henrique, eu vou falar sobre as teorias do sono. Fala que é ocasionado por um processo inibidor ativo no cérebro, né? Porque, assim, antes achava-se que era só a ausência de atividades, mas a questão do sono é que acontece esse estímulo quando os centros inibitórios do encéfalo são ativados e reduzem a atividade dos centros de vigília, especialmente no sistema reticular ativador ascendente do tronco encefálico. Ou seja, o cérebro ativa os mecanismos para a vigília, para inibir a vigília, levando ao sono. Os centros do sono no tronco encefálico e no hipotálamo, no caso, nos núcleos de RAF e nas áreas supraquiasmáticas. São os principais centros reguladores do sono. Os núcleos de RAF, que fica no tronco encefálico, eles liberam serotonina, que induz ao sono profundo, que é aquela fase de NREM. A área pré-óptica do hipotálamo, que tem papel inibitório sobre os centros de vigília, e as áreas supraquiasmáticas, que também no hipotálamo, funciona como um relógio biológico, controlando o ritmo circadiano, né, entre sono e vigília, de acordo com o ciclo de luz e escuridão. Então, à medida como está claro, ativa um, ou de acordo com está escuro, ativa o outro, né? As substâncias neuromorais, no caso serotonina e os péptidos hipnóticos, como o moramilo. A serotonina é o principal neurotransmissor, no caso o indutor do sono, né? Que é produzida nos núcleos de RAF. E os péptidos hipnóticos, no caso falando do moramilo, são substâncias que acumulam durante o dia, então esse tempo de vigília, né? E aí depois promovem o sono. O moramilo ele é liberado por bactérias do intestino, né? E ela estimula o sono quando liberada experimentalmente. E também tem algumas outras substâncias, só para dar um adendo, como por exemplo adenosina e GABA, que também tem esse efeito calmante inibitório. E sobre o ciclo do sono-vigília, durante o dia predominam os centros ativadores, mais uma vez recapitulando, o tronco encefálico e sistema reticular, que mantém a pessoa acordada, e durante a noite predominam os centros inibidores, nos núcleos de RAF e no hipotálamo, que vão induzir aí ao sono. Esse equilíbrio é o que gera o ritmo circadiano para as pessoas. Pode passar. Boa tarde, eu vou falar sobre as ondas cerebrais e o eletroencefalograma. O eletroencefalograma, ele é um exame que ele vai analisar a atividade elétrica do nosso cérebro, que vai se manifestar em forma de ondas. E essas ondas vão variar de acordo com o estado mental da pessoa. Então, se a pessoa está relaxada, acordada, num sono leve, num sono profundo. Aí no slide a gente consegue ver as 4 principais ondas, que é a onda alfa, beta, teta e delta. As ondas alfas, que vai de 8 a 13 Hz, é quando a gente está relaxado, em repouso, mais acordados. A onda beta, que é maior de 14 Hz, que é quando a gente está em atenção, com atividade cerebral bem intensa. As ondas teta, que é de 4 a 7 Hz, que é quando a gente está num processo de relaxamento, sonolência, um estresse mais leve. E temos as ondas delta, que é menor de 13,5 Hz, que é quando a gente está num sono profundo. Essas ondas, elas se sincronizam com as neuronas, né? Que são principalmente controladas pela corteza e pelo tálamo. Pode passar. Aqui tá as ondas que eu acabei de falar. Pode passar mais um. E aqui é como que o eletroencefalograma ele pode mudar de acordo com os estados. Então, quando a gente está acordado, predominam as ondas alfa,
e beta. Quando a gente está num sono mais leve, predominam as ondas alfas misturadas, né, com os fusos do sono. Quando a gente está num sono profundo, se predominam as ondas delta, que são ondas que têm baixa frequência e alta amplitude, e no sono REM, que aí são as ondas mais rápidas, só que desincronizadas. Então, no sono não é que o nosso cérebro ele se desliga, mas ele muda o tipo de atividade elétrica mediante ao estado em que ele se encontra. Pode passar. E aqui a gente tem as fases do sono. A fase 1 e 2 a gente fala que é do sono leve, que vai se predominar as ondas θ junto com os fusos do sono. E as fases 3 e 4 a gente fala que é quando está no sono mais profundo, que vai predominar as ondas deltas. Já no sono REM a gente vê que as ondas elas estão mais rápidas e o corpo ele entra no estado de atonia muscular, mas mesmo assim o cérebro fica bem ativo, que é o que permite que a gente tenha o sono. Então, a gente pode concluir, né, que o eletroencefalograma ele consegue estudar tanto o sono, a consciência e também algumas patologias neurológicas. Pode passar. Boa tarde. Eu vou falar sobre os transtornos do sono, que são as convulsões e a epilepsia. As convulsões, elas são como se fosse uma interrupção temporal da função encefálica que acontece por uma atividade neuronal em excesso e pode ser causada por algumas enfermidades. Pode ser por hipoglicemia, pode ser por febre alta, que é muito comum em crianças, por insuficiência renal, várias enfermidades. Já a epilepsia, ela é uma enfermidade crônica que acontece por diversas convulsões recorrentes. Então, a convulsão, ela é um episódio. Quando a pessoa tem vários episódios, daí se caracteriza a epilepsia. E normalmente a epilepsia, ela é causada por algumas coisas mais graves, pode ser por alguma lesão, como um tumor, pode ser também por um trauma no cérebro, e gera crises epiléticas na pessoa, no paciente. Essas crises, elas podem ser focais ou generalizadas. As focais, elas... pode passar, por favor, o slide. Obrigada. As focais, elas iniciam em uma zona pequena do cérebro, geralmente por uma lesão na região, pode ser por um tumor naquela área que gera uma crise na pessoa. Essa crise, ela pode ser simples ou complexa. Simples é quando a pessoa não perde a consciência e complexa é quando tem alteração na consciência da pessoa. Agora, as crises generalizadas, elas acontecem quando afetam os dois hemisférios cerebrais e elas podem ser ou tônico-clônicas ou de ausência. As crises tônico-clônicas, elas são quando tem uma perda de consciência de repente, que dura normalmente de 3 a 4 minutos, e o paciente pode morder a língua, ele pode ter dificuldade para respirar, e ele pode ter também micção ou defecação involuntária. Normalmente acontece mais em adultos, e as crises de ausência, que é o outro tipo da crise generalizada, ela acontece normalmente em meninos. Elas são mais rápidas, duram mais ou menos segundos, tipo de 3 a 30 segundos. E, como eu falei, acontece geralmente em meninos, na infância. E ela é caracterizada pela perda de consciência e como a Marcela falou do eletroencefalograma, normalmente tem um padrão de espiga e onda. É a crise de ausência. E quanto aos sintomas do paciente, ele normalmente tem uma mirada fixa e ele também tem contrações musculares involuntárias que normalmente acontecem na região da cabeça. Pode passar. Boa tarde, eu vou falar sobre a psicose e a demência. Bom,
Muitos transtornos são decorrentes de alterações de neurotransmissores específicos. Quando há um distúrbio em sua síntese, liberação ou recaptação, ocorrem as alterações do comportamento, na percepção e no pensamento. A psicose está principalmente associada a uma difusão do sistema dopamínico. A dopamina atua nos sistemas tanto o mesolímbico e também o mesocortical, que regula a motivação e a percepção da realidade. Quando há excesso de dopamina, especialmente no sistema mesolímbico, ocorre também alucinações, delírios, perda de julgamento da realidade, e são típicos da esquizofrenia. Portanto, os medicamentos ansiolíticos são antagonista e receptor da D2 da dopamina. Já a demência, especialmente na doença de Alzheimer, é caracterizada pela perda progressiva de neurônios, especialmente tanto no hipocampo quanto no córtex cerebral. As placas amiloides e neurofibrilares se formam, interrompendo a comunicação simpática. E um dos seus neurotransmissores mais afetados são a acetilcolina, que são essenciais para a memória e aprendizado. Por isso, alguns tratamentos utilizam inibidores acetilcolinesterase para aumentar a disponibilidade da acetilcolina no cérebro. E agora eu vou falar um pouco sobre as funções desses neurotransmissores. Temos a dopamina, que controla o movimento, a motivação e o prazer. O excesso da psicose e a deficiência causa a doença de Parkinson. A serotonina e a norepinefrina regulam o humor, o sono e o apetite. A GABA, o principal neurotransmissor, é inibitório e mantém o equilíbrio neural. A deficiência causa ansiedade e também a convulsão. E o glutamato é o principal neurotransmissor excitário. Níveis excessivos causam neurotoxicidade e danos neurais e doenças neurodegenerativas. Pode passar. Alô, vou falar agora sobre o Parkinson e o Alzheimer. Tanto o Parkinson como o Alzheimer eles são transtornos neurodegenerativos que vão afetar o nosso sistema nervoso e causar uma perda progressiva das nossas funções cerebrais. A enfermidade de Parkinson ela vai ocorrer por uma degeneração das neuronas na nossa substância negras e uma parte do cérebro que produz dopamina, que é o neurotransmissor encarregado de coordenar os movimentos. Quando faltar a dopamina, o cérebro perde o controle sobre os movimentos, o que vai provocar sintomas como a rigidez muscular, tremores involuntários, lentidão e dificuldade para iniciar os movimentos. Com o tempo também pode aparecer problemas de equilíbrio, de fala, e até depressão e também transtornos de sono. Por outro lado, a enfermidade do Alzheimer vai afetar principalmente a memória e as nossas funções cognitivas, que vão formar placas entre as neuronas e a proteína tal que vai criar enredos dentro delas. Essas alterações vão destruir as nossas neuronas, causando uma perda de memória, uma desorientação, câmbios de comportamento e, em fases mais avançadas, uma perda quase total da nossa autonomia. O Alzheimer é mais frequente em pessoas maiores e, apesar de não ter cura, os tratamentos podem atrasar o progresso da doença e melhorar a qualidade de vida. Dá para me ouvir? Bom, em resumo, a gente pode perceber que a atividade cerebral, ela não é algo fixo, ela vai mudar constantemente, de acordo com o estado que o nosso corpo está, que seria o sono e a vigília. Ou em condições também, que é a epilepsia ou a demência. O sono, ele tem um papel essencial na recuperação do corpo e no cérebro, que ele vai ajudar na memória
né, no aprendizado e no equilíbrio das funções do organismo. Também temos as doenças como a epilepsia, a psicose, o Alzheimer, demência, que eles vão mostrar, que mostram tipo, como alterações químicas e estruturais no cérebro elas podem afetar o comportamento ou as nossas capacidades mentais também. É por isso que estudar esses estados cerebrais ele seria fundamental para a gente compreender melhor e entender o funcionamento do cérebro para desenvolver formas mais eficazes de prevenir ou diagnosticar e tratar esses distúrbios neurológicos. Essa seria a nossa apresentação.